Olá, amigos internautas, bem-vindos a mais um Washington Fora de Horas da Voz da América a partir do Estúdio 2 e hoje é 27 de fevereiro de 2024 e convosco aqui no estúdio está Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria. Vamos então aqui aos títulos de hoje. João Lourenço recebe homólogo da República Democrática do Congo e isto em Angola, onde as autoridades investigam a morte do líder da Associação Íris. Moscovitas e diplomatas estrangeiros depositaram flores esta terça-feira para assinalar o 9º aniversário da morte do líder da oposição russa, Boris Nemtsov. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse esperar ver um novo cessar-fogo em Gaza no início da próxima semana. Vamos ao desenvolvimento destas e de outras notícias. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda abriu uma investigação às circunstâncias da morte do líder da Associação Íris Angola, movimento LGBTQIAP+, encontrado morto em casa sob suspeita de homicídio por asfixia. Carlos Fernandes, líder da Associação Íris Angola, foi encontrado morto em casa na segunda-feira, em circunstâncias a confirmar pelas autoridades. Segundo um comunicado da Associação Íris, a única associação de lésbicas, gays, bissexual, transgênero, queer, intersexo, pansexual e mais. Segundo a associação, foi encontrado então morto. A associação foi legalizada em junho de 2018 e manifesta profunda tristeza e consternação pela morte do responsável. Ele diz que a sua partida deixa um vazio imenso no seio da comunidade e luto profundo nos corações. Esta é a segunda morte de um membro desta comunidade em Luanda no intervalo de 3 semanas. Um advogado foi também encontrado morto no seu apartamento, alegadamente por asfixia, motivada por questões passionais. O SIC em Luanda informou que ele foi enterrado na semana passada em Benguela e que as investigações deste caso continuam em curso. E esta é a Voz da América e este é Washington Fora de Horas. As autoridades moçambicanas expulsaram a ativista que fugiu de Angola depois de ter acusado dirigentes de envolvimento em tráfico de drogas. Trata-se do ativista angolano Gelson Quintas, conhecido como Mangenas, que foi expulso de Moçambique após ver o seu pedido de asilo político negado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, devido à insuficiência de provas. As autoridades moçambicanas justificaram a permanência ilegal no país para a sua deportação. O ativista já se encontra em Angola, acompanhado da mulher, Clemência Suzete Vume, e dos seus 2 filhos. A decisão de expulsá-lo do território moçambicano ocorreu por entre acusações de rebelião e ultraje à imagem do presidente moçambicano e também da Ministra do Interior. Mangenas também denunciou supostas violações dos direitos humanos em Moçambique. Ele fugiu para Moçambique depois de ter sido acusado em Angola do crime de injúrias e difamação contra as entidades por ter acusado dirigentes angolanos de estarem ligados ao tráfico de drogas. Além deste caso, Mangena enfrenta um outro processo movido por Pablo Ouro, líder do designado partido HDA. Num país com poucos recursos hídricos, já que o arquipélago de Cabo Verde praticamente não recebe chuva, Helder Silva, cantor, decidiu optar pela introdução da agricultura aeropónica em Cabo Verde, uma técnica que traz múltiplas vantagens, uma vez que gasta pouca água, consome baixa energia e fornece produção limpa sem qualquer tipo de produtos químicos. O referido projeto agrícola ocupa uma área de 200 metros quadrados e possui 100 torres, cada uma com 36 buracos para a introdução da planta. Foi durante a sua passagem pelos Estados Unidos da América, onde residiu durante alguns anos, que Helder Silva disse que conheceu a técnica da agricultura aeropónica e decidiu trazê-la para o arquipélago, tendo em conta as vantagens mormente para um país com fraca frequência de chuvas. Com esta tecnologia não é preciso solo, não é preciso chuva.
portanto precisa de espaço e muito pouco espaço. Era uma solução transversal. Acredite que eu não pensei em fazer disto um negócio próprio, mas sim para Cabo Verde, para a minha terra, para a África. E falando com essas pessoas, eles viram o meu projeto, também ficaram tão empolgados, disseram que já tinham ido a 10 países na África, os mais ricos, mas que ninguém viu isso. E então logo assinamos um contrato para eu ficar o representante para Cabo Verde e África. Contrato que disse ter assinado com a Agrotonomy, empresa representante para a Europa, sediada em Espanha. Hélder Silva afirma que a implementação da agricultura aeropónica só traz vantagens, por isso se recomenda. A maior vantagem é a poupança de 95% de água. Também a poupança 80% menos espaço. Não é preciso, pode-se pôr num terraço, num quintal, numa praça, à beira-mar, em cima de cascalho. Portanto, não é preciso. Não é preciso trabalho árduo de estar a escavar o chão. Portanto, muito simples. Depois, energia também. Cada torre possui uma bombinha de aquário de 30 watts e só rega de 12 em 12 minutos. 3 minutos, agora começou a regar, rega de cada 15 minutos, 3 minutos. Ou seja, durante um dia só rega 4,8 horas por dia. E não desperdiça uma gota de água porque é um circuito fechado. As vantagens da agricultura aeropónica não ficam por aqui, conforme adianta Hélder Silva. Porque está em contacto constantemente com o oxigênio, as plantas, tudo que se põe aqui matura 3 vezes mais rápido que a plantação tradicional no chão. Portanto, em 3 semanas eu tenho colheitas de alface, de quase tudo, porque alface no chão é cerca de 40 a 45 dias. Pimentões, agrião, salsa, coentro, e couves, de tudo, abobrinha, mais amiga do ambiente, porque não estraga o solo, não é preciso usar nenhum tipo de agrotóxico. O agricultor, que se diz grande amigo do ambiente, destacou ainda ter construído a estrutura do espaço onde desenvolve o projeto da agricultura aeropónica à base de garrafas e não de blocos, facto que contribui para a preservação ambiental e que lhe fez poupar 400 contos, cerca de $4.000 nos custos de construção. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira. E vamos agora até Moçambique, onde a Organização Internacional das Migrações diz que mais de 58 mil pessoas fugiram em 2 semanas em Cabo Delgado. Isto deve-se a uma nova vaga de ataques terroristas naquela província moçambicana que provocou mais de 58 mil deslocados em pouco mais de 2 semanas, isto segundo estimativas divulgadas esta terça-feira pela OIM. Em causa, de acordo com o boletim semanal daquela agência intergovernamental, estão ataques ocorridos entre 8 e 25 de fevereiro, sobretudo nos distritos de Chiuri e Macomia, respectivamente, com pouco mais de 54.500 e 2.626 deslocados naquele período, mas são sobretudo as crianças, são cerca de 35.200. Os registros da Organização Internacional das Migrações apontam para um pouco mais de 11 mil famílias deslocadas, fugiram por barco, autocarro ou a pé em pouco mais de 2 semanas de fevereiro, no sul da província de Cabo Delgado. No mesmo boletim, a OIM refere que entre 22 de dezembro de 2023 e 25 de fevereiro de 2024, ataques esporádicos e medo de ataques de grupos armados em Macomia, Chiuri, Mecufe e Mocimboa da Praia e Muidumbi já levaram à fuga de 15.470 famílias, num total de 71.681 pessoas. E continuamos a falar de Moçambique, isto porque o Comitê Central da Frelimo, o partido no poder, decidiu ou anunciou que vai reunir entre os dias 5 e 6 de abril na Matola. O anúncio foi feito pelo porta-voz do partido, Ludmila Mandjuni, após uma reunião da Comissão Política que, segundo ela, não debateu eventuais
pré-candidatos à liderança do partido. Durante o encontro de ontem foram também indicados novos chefes da Brigada Central da Frelimo de Assistência às Províncias. E de Moçambique vamos agora até à Guiné-Bissau. O coordenador nacional do Movimento para a Alternância Democrática, o Madame G15, o segundo partido mais votado nas eleições de 2023, revelou que está a ser acusado de ser o principal ou primeiro responsável pela tentativa de golpe ocorrida a 1 de fevereiro de 2022, razão pela qual está a ser perseguido neste momento. Ao falar ontem, depois de um encontro com o ministro do Interior, Botche Kandé, Brahim Camará disse, e citamos, se houver um militar guineense ou estrangeiro branco ou preto dentro e fora ou civis que tenham informações do meu envolvimento ou se algum dia perpetuar atos de violência, que apareça e faça denúncia publicamente. Não sou um homem violento, aliás, no dia 1 de fevereiro estava em Toulouse, na França, mas disseram ontem que eu sou o ator número 1 deste acontecimento, por isto estão a perseguir-me, afirmou ele. O coordenador nacional do MADEM, um partido fundado também pelo Presidente da República, que tem apoio dessa formação política, disse aos jornalistas ter concluído que todas as perseguições de que é alvo é a forma que o regime encontrou para o intimidar e o silenciar. Camará reiterou que jamais vai calar-se e que vai continuar a denunciar os atos de perseguição e de ameaça para que, se um dia os guineenses virem o meu cadáver dentro da minha casa, saibam que é por motivação política, afirmou ele. Questionado sobre quem o acusou de ser responsável pelos acontecimentos de 1 de fevereiro, respondeu que a acusação foi feita no encontro entre o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, e um grupo de pessoas da comunidade muçulmana. Sobre a situação dos dirigentes do partido perseguidos pelas forças de segurança, explicou que recebeu a garantia do Ministro do Interior de que desconhece essa intenção, afirmando-lhes que quer também a paz e a estabilidade para a Guiné-Bissau. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. E esta semana vamos ter como convidado do África Agora, Moreira Chonguissa, o saxofonista moçambicano. Vamos falar com ele o papel das artes na sociedade, de recordar que Moreira Chonguissa tem uma iniciativa em Cabo Delgado com deslocados de guerra. E vamos agora até a África do Sul, onde o skate está a passar por uma espécie de revolução. A atividade, antes predominantemente masculina, atrai cada vez mais raparigas. Pranchas, capacetes, joalheiras e muita determinação para se recuperar em caso de queda. Bem-vindo ao Girl Skate. Pode nem sempre parecer elegante, mas é uma explosão para essas crianças. Girl Skate foi fundada por Shanae Jacobs há cerca de 10 anos, quando percebeu que muitas vezes era a única mulher na pista de skate local. Estava determinada a provocar uma mudança. Hoje, ela realiza sessões de formação gratuitas no Soweto e noutras comunidades empobrecidas, como em Keasands. Esta foi a oportunidade perfeita para conseguir um skatepark para elas e começar a fazer sessões com elas, porque acredito que o skate pode ensinar lições de vida às crianças e ajudá-las muito. Perseverança, confiança e um toque de autoexpressão. Jacobs está a incutir esses valores nos seus alunos. Maya Machaba, de 17 anos, patina há apenas 3 meses, mas já está excitadíssima. Sinto-me tão bem. É muito divertido. É assustador ver outra pessoa a patinar, mas quando tentamos é muito bom. Machaba tem pioneiras no skate feminino, como a skatista de rua Boipelo Aua, para admirar. Ela representou a África do Sul nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. A Aua tinha apenas 15 anos quando uma lesão a afastou dos... A Aua inicialmente começou a andar de skate por causa do irmão. Ele patinava no quintal com os amigos e quando eles não estavam a olhar, ela pegava na prancha dele e começava a praticar. Hoje, as raparigas não precisam de se esconder para brincar com os rapazes.
Sinto que não têm escolha porque tem havido um crescimento muito rápido de skatistas mulheres. Tornou-se meio normal e algumas das skatistas estão a patinar ao mesmo nível ou em um nível muito próximo dos rapazes. Então não há muito que possam fazer sobre isso, apenas aceitar isso abertamente. A AOA está a tentar conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos deste ano em Paris e, se conseguir, quer que o seu desempenho traga ainda mais raparigas para o desporto que tanta alegria lhe deu. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partilham o mundo. Aos fins de semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América, contamos a história completa. Voz da América, este é Washington, fora de horas, nesta terça-feira, 27 de fevereiro de 2024. Vamos aqui reconhecer alguns dos nossos amigos que estão connosco nesta terça-feira. Temos o Tomás Salomão Chau, que ele diz: boa tarde, estou ligado a partir de Moçambique. O governo diz não ter dinheiro para os deslocados de Cabo Delgado, mas a Comissão Nacional de Eleições diz ter o dinheiro suficiente para recensear todos os deslocados. Muito triste a situação de Moçambique, diz ela. O Filipe Pascoal está no Lubango, em Angola, diz: bom trabalho, Deus no comando. E temos também Estevão Mariano. António diz: boa tarde, estou ligado a partir da cidade de Gurué, na província da Zambésia, isto é em Moçambique. E temos o Siaka Pedro, ele diz, está ligado a partir de Nacaroa, em Nampula, Moçambique. Diz que gostou muito do projeto Agricultor de Cabo Verde, que faz agricultura aeropónica, muito simples e económica, e ele diz que recomenda. Vamos ver se alguns dos nos nossos países, se há mais pessoas a fazer este tipo de agricultura, em que precisa de pouco espaço, precisa é de altura. E este é Washington, fora de horas, da Voz da América. Vamos continuar com notícias. A urgência de fornecer à Ucrânia as armas de que necessita para travar os avanços militares russos foi novamente sublinhada no domingo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Isto ao mesmo tempo que há apelos para acabar com o sofrimento humano e os esforços para alcançar uma resolução pacífica do conflito, e que foram também destacados. Uma estação de comboios na região ucraniana de Donetsk ficou em chamas no domingo depois de ter sido atingida por uma bomba guiada russa. Surgiram também imagens de um líder militar russo a explorar a cidade de Avdiivka, que foi tomada do controlo ucraniano a 17 de fevereiro. Embora a vontade da Ucrânia ainda seja forte, a resistência precisa de armas e de rapidez, avisou o ministro da Defesa do país, Rustem Umerov. Na matemática da guerra, vamos olhar para o inimigo. A sua economia é de quase 2 bilhões. Por isso, basicamente, tudo o que não for feito a tempo, vamos perder pessoas, vamos perder territórios. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, apareceu no programa This Week da ABC. Pediu a Mike Johnson, presidente republicano da Câmara dos Representantes, que levasse a votação no Congresso o projeto de lei de ajuda à Ucrânia, atualmente parado no valor de 61 mil milhões de dólares. Se o presidente Johnson apresentasse este projeto de lei, produziria uma forte maioria bipartidária a favor da ajuda à Ucrânia. Vimos isso no Senado, e se conseguirmos colmatar essa falta de balas, a Ucrânia vai erguer-se corajosa e valente e levar a luta até aos russos. Os comentários de Sullivan foram feitos um dia depois de os ucranianos terem assinalado o aniversário de 2 anos da invasão total do seu país pela Rússia.
Acredito que a vitória é nossa. O mundo inteiro está a apoiar-nos. Se a Ucrânia perder, o mundo inteiro perderá contra um país. A guerra já afetou gravemente o bem-estar psicológico das crianças ucranianas, alertou a Unicef. Muitas registram níveis elevados de ansiedade e desinteresse pela escola. O Papa Francisco apelou a um alívio do sofrimento humano durante as orações de domingo no Vaticano. Peço que se encontre aquele pouco de humanidade, que se crie as condições para uma solução diplomática na busca de uma paz justa e duradoura. Houve um vislumbre de esperança quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou durante uma conferência de imprensa sobre 2 cimeiras de paz que poderiam ter lugar nos próximos meses. Espero que a primeira cimeira, a cimeira inaugural, tenha lugar de acordo com as informações de hoje na primavera. Não nos podemos dar ao luxo de perder o impulso diplomático. A cimeira terá lugar na Suíça. Gostaríamos que a segunda cimeira se realizasse noutro local do continente europeu. Qualquer projeto de paz resultante será apresentado à parte russa, embora Zelensky reconheça que não há garantias de que seja aceite. Moscovitas e diplomatas estrangeiros depositaram hoje flores para assinalar o 9º aniversário da morte do líder da oposição russa, Boris Nemtsov. Boris Nemtsov foi vice-primeiro-ministro no governo de Boris Yeltsin. Era um político popular e um duro crítico do presidente Vladimir Putin. Numa noite fria de fevereiro de 2015, foi morto a tiro por assaltantes numa ponte próxima do Kremlin, quando caminhava com a namorada, uma morte que chocou o país. 5 homens da região russa da Chechênia foram condenados pelo seu assassinato, tendo o atirador apanhado 20 anos de prisão. Mas os aliados de Nemtsov disseram que se tratava de mais uma tentativa de desviar a culpa do governo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que esperar ver um novo cessar-fogo em Gaza no início da próxima semana, enquanto delegações de vários países trabalham para negociar a primeira interrupção dos combates desde finais de novembro. Biden foi questionado sobre as perspectivas de um cessar-fogo durante uma viagem a Nova Iorque para se encontrar com doadores e aparecer num talk show. O meu conselheiro de Segurança Nacional diz-me que estamos perto, mas ainda não acabamos, disse ele. A minha esperança é que na próxima segunda-feira tenhamos um cessar-fogo. Os negociadores têm estado a trabalhar no sentido de chegar a um acordo que permita suspender os combates durante 6 semanas. O acordo incluiria a libertação de reféns detidos pelos militantes do Hamas em Gaza, bem como a libertação de prisioneiros palestinianos detidos por Israel. Centenas de caminhões que transportam, aliás, diariamente a ajuda humanitária para Gaza também fariam parte deste novo acordo. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmou que um cessar-fogo temporário não alteraria os planos de Israel de levar a cabo uma ofensiva na cidade de Rafah para atingir o objetivo de Israel de eliminar o Hamas. As perspectivas de uma operação em Rafah suscitaram alarme internacional devido ao grande número de palestinianos que aí vivem, muitos deles depois de terem fugido de outras partes de Gaza em procura da segurança. Grande parte da faixa de Gaza, um território estreito ao longo do mar Mediterrâneo, foi arrasada durante a contraofensiva maciça de Israel após o ataque terrorista de 7 de outubro do Hamas, que matou 1.200 pessoas. Cerca de 30.000 palestinianos foram mortos em Gaza, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas. Israel afirma ter morto 12.000 combatentes do Hamas. O Hamas capturou cerca de 250 reféns no seu ataque em outubro. Cerca de 100 deles foram libertados durante o cessar-fogo de uma semana em novembro. O exército israelita diz acreditar que cerca de 30 reféns detidos pelo Hamas morreram ou foram mortos em Gaza. O presidente Biden reúne-se hoje, terça-feira, com os 4 principais líderes do Congresso para os instar a aprovar uma lei de gastos do governo, bem como ajuda de emergência para a Ucrânia e Israel. O presidente vai receber na Sala Oval o presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, o líder democrata da minoria na Câmara,
Hakeem Jeffries, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, e o líder republicano no Senado, Mitch McConnell. A reunião realiza-se dias antes de partes do governo poderem começar a reduzir as suas atividades já esta sexta-feira, incluindo a agricultura e alguns serviços para veteranos. O financiamento para o resto do governo, incluindo o Pentágono e o Departamento de Estado, expira uma semana depois, a 8 de março. Biden irá também pressionar o presidente da Câmara dos Representantes, Johnson, a abandonar a sua resistência em levar à votação um pacote de segurança nacional de 95 mil milhões de dólares na Câmara, controlada pelos republicanos, que prevê ajuda a Taiwan, bem como a Ucrânia e a Israel. A medida foi já aprovada no Senado por uma votação bipartidária 70-29 no início deste mês. Durante os 2 anos da invasão da Ucrânia pela Rússia, os ucranianos têm apoiado financeiramente o seu exército. Apesar da difícil situação económica do país, o nível de donativos continua elevado e os voluntários encontram nova forma de angariar fundos. Os ucranianos doaram mais de 2,5 milhões de dólares ao seu exército no primeiro ano e meio da invasão em grande escala da Rússia, disseram as Forças Armadas da Ucrânia. Os ucranianos, independentemente dos seus problemas financeiros, ainda deixam pelo menos uma pequena parte dos seus recursos para doar às Forças Armadas. O ataque da Rússia há 2 anos mobilizou os cidadãos ucranianos e, no início, as instituições de caridade receberam doações recordes. Durante os 8 anos de existência do nosso fundo antes da invasão, arrecadamos pouco mais de 200 milhões de hryvnias ucranianas. Mas em apenas um dia, 2 de março de 2022, no início da invasão, conseguimos 340 milhões em doações. Karpenko trabalha com um dos maiores fundos de caridade da Ucrânia, que ajuda o exército. Ele admite que depois de 2 anos de guerra, o nível de doações diminuiu, mas ainda permanece elevado e os voluntários são cada vez mais criativos. Fui eu quem começou a cantar sobre doações, mesmo não sendo cantora. A ideia de fazer um cover da música Just the Two of Us, apenas nós dois, de Grover Washington Jr., surgiu de Vasil Baidak, quando ele queria arrecadar uma grande quantia de dinheiro. A arma anti-drone era necessária. Custou 500 mil hryvnias. Entendi que precisava arrecadar esse dinheiro muito rapidamente, então tive que fazer algo que se espalhasse rapidamente no Instagram e que fosse muito divulgado. A ideia superou as expectativas. O dinheiro foi arrecadado em poucas horas. Outra abordagem é pedir pequenas doações. É assim que funciona o fundo All for 10, da ativista Yaroslava Kravchenko. Não depende de quanto dinheiro você tem, mas se você doar, por exemplo, 10 hryvnias, são 25 centavos todos os dias, você sentirá seu desenvolvimento no facto de estar a acelerar a vitória. Através destas pequenas doações, Kravchenko consegue reunir 10.000 hryvnias por dia. A principal forma popular dos ucranianos recolherem doações é através do chamado JAR, ou POT, a ferramenta especial do banco digital, o Monobanco. Este pote é como um cofrinho digital para economias convenientes. O problema é que quando uma pessoa transfere dinheiro para o cartão de débito de outra, o sistema bancário pode restringir o número e o valor dessas transações. O pote tem uma abordagem diferente que permite a todos arrecadar grandes quantias de dinheiro sem interferência técnica. Os voluntários afirmam que durante estes 2 anos a angariação de fundos tornou-se mais estruturada na Ucrânia. Os cidadãos, por seu lado, limitam-se a definir prioridades financeiras e acreditam que para ter um país livre, eles precisam apoiar o exército, apesar da difícil situação económica. E assim chegamos ao final deste Washington Fora de Horas nesta terça-feira que amanheceu com algum calorzinho aqui na área de Washington. Em nome de todos os que fizeram esta emissão, despeço Ana Guedes com um abraço e votos de um bom resto de dia de terça-feira. Até amanhã, como sempre, juntos.